Programa Mundo dos Negócios. Oferecimento Sebrae, a força do empreendedor brasileiro. Atendimento corporativo Senac RN, sua empresa preparada para encarar os desafios do mundo empresarial. Olá, bom dia. Estamos começando agora mais um programa Mundo dos Negócios. Mês passado saiu uma pesquisa que caracterizou o seguinte: ser dono do próprio negócio é o sonho de 6 em cada 10 brasileiros, ou seja, 60%. Essa pesquisa é a pesquisa GEM, Global Entrepreneurs Monitor 2022, realizada pelo Sebrae e pela Associação Nacional de Estudos em Empreendedorismo e Gestão de Pequenas Empresas, a ANEGEP. O número representa um ligeiro aumento em relação ao início da pandemia em 2020, quando naquela época 59% dos entrevistados relataram o sonho de empreender. Já em 2021, plena pandemia, essa percentagem caiu para 46%. Com o aumento agora, empreender voltou a ser o segundo maior sonho entre os brasileiros, atrás apenas do desejo de realizar uma viagem nacional. O resultado representa um recorde da série histórica da GEM, essa pesquisa que é realizada anualmente há 23 anos. Ao todo, 110 países já participaram do levantamento. Em 2022, no Brasil, 2.000 adultos e 52 especialistas foram entrevistados para esse levantamento, que mostra claramente que o brasileiro quer construir um futuro diferente para si, que o brasileiro quer ter a possibilidade de decidir o seu futuro, de ter uma condição diferenciada. Para falar sobre esse tipo de coisa, sobre a evolução, sobre o futuro do trabalho, futuro da educação, é que eu vou conversar aqui com Ranieri Pimenta, que é o diretor regional do SENAC, o Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial, que é uma instituição de muita credibilidade, todo mundo conhece, todo mundo sabe. Acho que o SENAC é uma das poucas unanimidades na hora de formação qualificada no Brasil. Ranieri, muito bom dia, satisfação tê-lo aqui conosco. Satisfação é minha também, Gênesis. Satisfação estar aqui batendo um papo com você, é sempre um papo muito agradável, né? E falar sobre o futuro do trabalho, sobre o futuro, sobre empreendedorismo, né? Sobre esses temas, são temas que me agradam bastante, falar um pouco sobre o SENAC, então estou sempre à disposição. Foi exagerado com relação ao SENAC ou não? Ou é isso mesmo? Eu sou suspeito a falar, mas antes de eu ser diretor do SENAC, eu fui aluno do SENAC, né? Eu também fui. Fui aluno do SENAC e fui aluno de idiomas do SENAC aqui no Rio Grande do Norte, que é uma referência, né? E dizia sempre, apontava os meus alunos, como fui professor universitário há muitos anos, dizia, olha, você quer falar inglês, vá no SENAC. Abriu muitas portas para mim, Eugênio. Eu fui aluno do SENAC há muito tempo e também fui colaborador do SENAC, lá atrás. Até hoje eu tenho amizade com pessoas dessa época do SENAC. Não vou nem dizer quanto tempo faz, senão você vai achar que eu sou um cara muito mais velho do que eu sou e fica ruim, não é? Qual é o futuro do trabalho hoje na sua visão? Você que trabalha dentro de uma instituição que ela é focada fundamentalmente para a qualificação de profissionais para o mercado, especialmente o mercado de tecnologia, de turismo, essas coisas todas aí. Bem, o futuro, a gente quando fala muito do futuro do trabalho, eu sou um estudioso dessa área, é um tema que desde 2019 que eu venho me debruçando sobre isso, né? Quando tive o desafio em 2018 de ir para o SENAC, fui estudar bastante sobre futuro e uma das coisas que eu aprendi é o seguinte, são sempre futuros. Porque eu conversava com minha filha, inclusive, hoje pela manhã sobre isso, né? Mais cedo, e ela falou assim, papai, como é que você sabe o que é que tem no futuro do trabalho? Né? Dizendo que ia falar um pouquinho com você sobre isso hoje. E ela dizendo, e eu dizendo, não, a gente não fala sobre futuro, fala sobre futuro, sobre possibilidades, ou seja, coisas que podem acontecer, ou pelas leituras que a gente faz isso, olhando para o passado, a gente faz extrapolações. Por exemplo, hoje falar sobre inteligência artificial é algo que realmente não pode deixar de ser conversado em futuro do trabalho. Né? Aliás, está questionado demais, né? Os próprios criadores da inteligência artificial, dessas coisas todas, estão questionando a perspectiva de perda de controle da própria inteligência artificial, né? E de questões éticas também. Você imagina só, você usar esses elementos, assim como tudo na vida, né? O uso que você faz das ferramentas, ele pode ser para o bem ou para o mal, né?
Mas a inteligência artificial é o fato de que ela é um elemento que está muito presente no futuro do trabalho, no presente do trabalho. Por exemplo, quem trabalha com desenvolvimento de sistema, né, certamente consegue fazer um bom trabalho, mas com o uso de alguma ferramenta de inteligência artificial, certamente você consegue ser bem mais rápido. Então, eu gosto muito de falar de uma dança, Jenner, assim, de inteligência artificial com inteligência humana. É muito difícil você competir com essa combinação. Essas inteligências isoladamente, elas podem até competir entre si, mas essas em conjunto, ou seja, você ter a inteligência humana e a inteligência artificial, é bem difícil você não ser mais eficiente do que alguém que não use. É verdade. A gente escuta ao longo do tempo pessoas, profissionais que dizem o seguinte: tal profissão vai desaparecer. Tal profissão, tal atividade, tal categoria. Teve uma época que eu escutei uma pessoa renomada no Brasil, na área da comunicação, dizendo o seguinte: todas as agências vão ser extintas. Agências de propaganda, agências de seguro, agências imobiliárias. Isso deve fazer já bem uns 10 anos e as empresas continuam por aí. Existe realmente essa perspectiva de que boa parte das profissões vão desaparecer nos próximos anos? Olha, é muito provável que muitas profissões desapareçam ao longo dos anos, como várias outras desapareceram ao longo do tempo. Isso é normal da evolução humana, da evolução da sociedade. Por exemplo, a gente não tem mais pessoas que consertam máquina de datilografia, porque o equipamento deixou de existir. Se eu pegar os conhecimentos da medicina, por exemplo, tem algumas pesquisas que mostram que 50% do conteúdo da medicina em 50 anos deixa de ser válido. Que é uma área, isso se eu pegar áreas como a nossa, eu sou da administração, as aulas de psicologia, você na área de comunicação, isso chega a 5, no máximo 10 anos. Então, os conhecimentos mudam e as profissões elas vão mudando. A necessidade, eu não diria que é um elemento da inteligência artificial, eu diria que é um elemento da própria evolução natural dos humanos. Eu acho que a gente tem necessidades diferentes, diz que uma mesma pessoa não se banha 2 vezes no mesmo rio, nem o rio é o mesmo, nem o homem é o mesmo, então é muito provável que algumas profissões deixem de existir, sim. Uma preocupação que a gente tem sempre é de mostrar às pessoas que estão assistindo que elas têm a possibilidade de construir o seu futuro de acordo com a visão que elas queiram implementar. Elas não precisam ficar estagnadas. Eu hoje falo com muita frequência, sobretudo na área de comunicação, sobre a comunicação que nós fazemos, que é uma comunicação dinâmica. Ela não se repete, ela tem um trabalho conceitual, mas ela não se repete. Pelo contrário, ela é mutante o tempo inteiro, porque a comunicação em tempo real, esse mundo digital que a gente vive, demanda isso. Sempre tem um fio condutor, mas ela é mutante. As profissões são mutantes também, ou estão mutantes no Brasil de hoje? São mutantes. Eu, por exemplo, sou professor, quem é professor nunca deixa de ser, E as próprias técnicas e metodologias que a gente usava para poder dar aula, mesmo que a sala de aula de hoje ainda pareça muito com a sala de aula da Idade Média, mas as metodologias mudam muito, as formas de trabalhar mudam muito. Por exemplo, agora eu tive que fazer um investimento no Senac muito significativo para mudar todas as salas de aula, ou seja, mudar equipamento e formato da sala de aula? Formato da sala de aula, trazer elementos de tecnologia para além do quadro, porque a gente tem, você sabe disso, talvez seja um dos únicos momentos históricos onde a gente tem 4 gerações que se encontram no mercado de trabalho. São 5 gerações por aí, desde os baby boomers, os nascidos aí no pós-guerra, até os alfas, a geração alfa, passando pelo X, Y, Z, mas são gerações completamente diferentes. Os bons filhos que nascem olham para os pais e falam: não quero fazer isso que papai fazia, vou fazer outras coisas. E é normal da natureza humana, Então, temos gerações diferentes no mercado de trabalho, com percepções diferentes. Eu fico imaginando o desafio para quem é da área de recursos humanos, da área de gestão de pessoas, lidar com a comunicação diferente, com a gestão. Então, as profissões elas seguem esse mesmo trâmite. Então, o professor em si ele teve que se modificar. A forma dele dar uma aula hoje é diferente, porque eu tenho que estar... Tem dentro da minha sala gente da geração do X ao alfa. Então, como é que eu lido com essas pessoas? Como é que eu comunico de forma mais eficiente com essas pessoas? Como é que eu tiro o melhor delas? Então, a profissão evolui. E como fazer essas pessoas mais qualificadas dentro de uma dimensão dessa que você envolve? Ao mesmo tempo, pessoas tão díspares na mesma sala. Eu estava falando, inclusive, esses dias numa palestra que eu estava dando sobre complementaridade, sabe, Gênero? Eu acho que a gente pega, por exemplo, uma pessoa que é mais voltada para uma carreira mais sucesso para algumas pessoas é estar na mesma empresa durante muito tempo.
para outras pessoas é experimentar coisas diferentes em diferentes oportunidades. Então, essas pessoas estão dentro das empresas e quando você coloca elas para conversarem e se complementarem, o aprendizado acontece. O aprendizado acontece, as pessoas aprendem pela imitação, aprendem pela troca de experiência. Se houver respeito e interesse de aprender, não tem dúvida de que isso acontece. A coisa que mais me chama a atenção hoje, Ranieri, é que pessoas jovens não têm um processo de paciência para desenvolver-se profissionalmente nas empresas onde estão e ficam trocando de emprego, trocando de emprego, trocando de emprego. Não é ruim isso para elas? Não sei. Acho que o tempo vai dizer. Eles têm escolhas diferentes, né? Da mesma forma como provavelmente eu ou os meus pais quiseram ficar um tempo inteiro na mesma empresa, é possível que para essas outras pessoas, o tempo que vai dizer, elas preferem ter algumas experiências diferentes para terem experiências de vida. Não sei, e aí eu concordo um pouco com você, quando a gente fala sobre a necessidade do imediatismo. Às vezes você está em 6 meses numa empresa e você já está querendo, não, já não fui promovido, e aí já, quando é que vai vir o novo desafio, você ainda acabou, nem passou ainda pelo ciclo de aprendizado completo. Eu vejo isso como um ponto que pode não ser positivo, mas eu não tenho ainda a competência para dizer se isso vai ser bom ou se vai ser ruim. Isso me chama muita atenção, porque às vezes eu converso com profissionais que a gente trabalha junto, e aí você começa a conversar e vê que a pessoa tem uma vontade de qualificação pessoal dentro da própria experiência do trabalho, não apenas de forma acadêmica, mas sobretudo na praxis. E aí, quando você menos espera, a pessoa saiu. Ah, a pessoa saiu por quê? Não, porque ela teve um incrementozinho no salário, que era X, incrementou muito pouco, mas ela queria ter essa experiência e tal, e a gente fica sempre pensando o seguinte, puxa, nem completou o ciclo do conhecimento técnico, do conhecimento da cultura daquele negócio e já trocou. Essas questões são importantes porque tem muita gente que nos assiste com o propósito claro de procurar um caminho. As pessoas me dizem nas ruas, nos supermercados, dizendo o seguinte, eu assisto seu programa lá na televisão porque eu quero encontrar um caminho para a gente. Ora, se há uma instituição que oferece vários caminhos, é o SENAC. Por isso que eu trouxe você para essa conversa nesse sentido, da gente tentar mostrar alternativas para as pessoas. Determinados segmentos profissionais jamais deixarão de existir, né? Eu acho que profissionais que trabalham com saúde, com alimento, hoje com lazer, são profissões que vão ficar aí permanentes, né? Com lazer, e pegando o gancho do lazer aí, também o pessoal que trabalha com a melhor idade, né? Sim. A população, ela tem uma tendência a ter uma qualidade, uma expectativa de vida maior, né? A gente vive mais do que, provavelmente viveremos mais do que os nossos pais e os nossos filhos viverão provavelmente mais do que a gente. Então as pessoas, elas têm uma expectativa de vida maior pelo avanço tecnológico, avanço da medicina, e faz sentido, por exemplo, uma pessoa com 50 anos, você já começar a dizer, não, essa aqui é velho, essa profissão não pode aprender mais nada. Não faz sentido. Essa pessoa, às vezes, com 50 anos, já até viveu aquela carreira de 30 anos na comunicação e tem mais 30 para viver na área de artes, assim, e tem espaço para isso, né? Então, a gente tem, inclusive, se preocupado muito com isso. Eu tenho provocado muito as minhas equipes no sentido de construir cursos, pensando também nessas pessoas que estão buscando o segundo emprego, que estão buscando a sua segunda profissão, né? E não posso deixar de comentar também, quando você falou de caminhos, né, que eu acho que é importante, quando você pega essa galera que você está colocando aí, que tá a preocupação muito grande em pular de um lugar para outro, não chega nem a ser um caminho, é quase só um ponto. Sim. É só um ponto. É um ponto, é. É um ponto. Você não trilhou o caminho. O caminho é importante, né? O caminho é importante. E o caminho forma a imagem, deixa referências, e o ponto não. O ponto não. Você passou por ali, as pessoas nem lembram de você. Nós estamos conversando aqui com Ranieri Pimenta, que é diretor do SENAC, diretor regional do SENAC. Nós vamos fazer um breve intervalo e voltamos já. Estamos de volta com o programa Mundo dos Negócios. Hoje eu estou conversando aqui com Ranieri Pimenta, que é o diretor regional do SENAC, o Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial aqui do Rio Grande do Norte. Estamos dando uma panorâmica sobre as perspectivas e as possibilidades do mercado profissional, das atividades profissionais, da perspectiva de cada uma delas. Tudo isso para estimular a você aí a escolher o seu caminho, a procurar fazer aquilo que você gosta e que acha que será capaz de lhe realizar.
Porque se você fizer o que você gosta, você vai sempre gostar do seu trabalho. E o inverso também é o contrário. Na área do empreendedorismo, Ranieri, o que é que você acha que a gente poderia ter na sociedade para estimular as pessoas que estão em suas casas, que estão querendo ter um negócio, fazer uma vida nova? O que é que a gente poderia fazer para estimular essas pessoas a empreenderem? Acho que uma das coisas que a família podia fazer, já na família, é trabalhar de uma forma diferente a cultura do erro. Né? Sim. Se você pegar todas as startups, aí essa mentalidade das startups todas, é sempre a cultura do ágil, né? Você fazer logo e errar barato. Mas a partir de pequeno você aprende que quando você erra, você é punido. Né? E às vezes o erro é uma das melhores formas de aprender. É uma das melhores formas de aprender. Desde que aquilo não seja danoso, desde que aquilo gere uma experiência positiva, gere um caminho bacana, uma experiência de aprendizado. Então, acho que punir os erros de uma forma... os erros que eu digo assim, não de coisas que não deveriam ser feitas por uma questão comportamental, mas as tentativas de construir alguma coisa diferente, eu acho que já seria um elemento muito significativo. Nas organizações e nas equipes que eu lidero, é uma das coisas que eu costumo dizer. A gente tem que errar logo e errar barato. Né? Errar logo e errar barato e não pode... Empresa que quer inovar não pode ser inimiga do erro. Você falou em inovação, interessante. O Senac é uma das poucas empresas, instituições aqui, focada na inovação. Como é que é o trabalho de inovação lá hoje? Eu sei que aqui nós temos Senai, IMD, Instituto Metrópole Digital, Senac, a Liga contra o Câncer. Quando eu cito sempre as 5 instituições e cito o Senac. Eu queria que você falasse rapidamente sobre essa área de inovação do Senac. Com a Liga, inclusive, a gente está com uma parceria muito bacana. A gente fizemos uma inovação aí na construção de um curso específico para essa área de especialização, para essa área da saúde, que a gente sabe que é uma área, assim, vai existir profissão, vai continuar tendo desafio, a empatia, a capacidade técnica são elementos muito fortes. Então, a Liga é uma das que está sempre conosco aqui, nessa parceria, dessa listinha aí que você citou. Eu lembrei bastante, que vale a pena destacar. O tema da inovação no Senac é um tema que a gente vem trabalhando muito forte nos últimos 4 anos, construindo, a gente fala, Gênia, de construir uma cultura incrível de pessoas apaixonadas. Porque uma empresa que tem uma cultura incrível de pessoas apaixonadas, ela consegue fazer a diferença. Eu tenho a satisfação de ter uma empresa que está em uma empresa que a missão é educar para o trabalho. É lindo isso. Educar para o trabalho transforma a vida das pessoas, forma as pessoas de forma diferenciada. Então, mas o Senac é uma empresa que tem 70 anos. Então é difícil, e uma empresa de sucesso, você mesmo disse há pouco que esteve lá, a gente conhece sempre alguém que tem uma história que passou pelo Senac. Então, como é que você... Meu filho estudou inglês lá. Estudou inglês lá? Foi. Eu também, sou suspeito. Depois fez um intercâmbio para complementar, né? Eu sou suspeito a falar porque fiz também lá e abriu muitas minhas portas antes de estar no Senac. Mas como é que você trabalha com uma empresa de 70 anos e que precisa, por conta das mudanças do mundo, precisa se modificar? Uma empresa de sucesso e precisa se modificar. Então você só faz essas modificações se você tiver muita tranquilidade para fazer alguns elementos. Primeiro, pautar o futuro. O Senac não pode e nem será, nunca será uma organização seguidora. Sempre será e tem que ser uma organização de vanguarda. Esse é o primeiro elemento para garantir a inovação. O segundo elemento é garantir que a criatividade ela esteja ativa, né? Tinha um consultor da organização, de uma escola de criatividade chamada Perestroika, lá em São Paulo, que ele disse que para você ter criatividade, você precisa ter repertório amplo e força de vontade de fazer acontecer, né? Que é um dos temas que você também costuma falar, né? Tem que executar, não adianta só planejar. Então, esse é um elemento da cultura. A inovação passa por isso, por a gente ter uma cultura de aceitar o erro, de incentivar a provocação para que as pessoas tentem o novo e que as pessoas experimentem coisas diferentes, né? Você que está aí buscando o seu caminho, qual foi a última vez que você fez uma coisa pela primeira vez? Né? Porque a criatividade pressupõe que você vai fazer conexões. Então, fazer coisas diferentes faz com que você faça conexões com outras coisas e aí você passa a ser criativo, inovador e entregar resultados diferentes. Uma pergunta interessante é a seguinte, eu falei recentemente, há uns 2, 3 meses, talvez até mais, sobre a economia criativa. A economia criativa, boa parte dela, depende do talento individual, da criatividade, da forma com que cada um bota a sua marca naquilo que ela faz. Então, é a pessoa que faz o excelente doce de leite, é o excelente queijo, ou é um cantor,
ou é um grande pintor, um artista plástico e por aí vai. O talento individual continuará tendo seu espaço forte sempre, né? Porque o fazer à mão, sobretudo, né? Handmade, como o mundo chama, acho que nunca vai perder espaço, né, Ranieri? Acredito que não. Eu espero que não, né? Porque se o mundo chegar nesse ponto, acho que vai ser meio chato. Porque, de ficar fato, na careta, né? Vai ficar meio careta. Acho que vai ficar meio chato, porque, de fato, as competências que são... As habilidades, né, que você acaba desenvolvendo para construir alguma coisa nova, às vezes para executar, você pegar um jogador de futebol, como é que você explica o talento do Messi? Né? Assim, tantas pessoas que tiveram o mesmo caminho, um caminho parecido com o dele, mas ele tem o talento dele, assim. Então, eu acredito que sempre haverá espaço para isso. Acho que não vai faltar espaço para isso, não. Você acha que o talento é substituível? Se o talento da pessoa é substituível por outra pessoa... Porque eu vou dar um exemplo. Eu tenho uma tese que contraria parte dos pensadores da área de RH e da área das áreas de profissões, que elas dizem o seguinte: não, ninguém é insubstituível. Eu discordo dessa tese porque eu sempre pergunto assim: quem substituiu Frank Sinatra, Ayrton Senna, Elvis Presley, Michael Jordan, Michael Jackson, e por aí vai. Juscelino Kubitschek no Brasil, quem vai substituir Pelé, Garrincha, quer dizer, o talento individualizado. Eu nem entrei na área... Porque se a gente quiser entrar na área das artes plásticas, aí fica mais... Aí não vai ter ninguém, né? Porque os grandes gênios da humanidade, da área de pintura, de escultura, dos talentos individualizados na área de artes plásticas, a gente nunca teve substituição, a verdade é essa, né? As pessoas, elas são finitas. Então, não tem como elas não serem substituíveis, né? Assim, eu acho que falando do ponto de vista organizacional... Você substitui a pessoa, mas o talento é diferente, né? Você precisa daquele tipo de talento. E o talento dentro da organização, às vezes, muda. Às vezes, você tem, de repente, uma área, sei lá, uma área comercial. Em alguns momentos da sua organização, a depender da estratégia ou do mundo, ou do produto que você está seguindo, você precisa de uma área comercial um pouco mais agressiva. Em outros momentos, você precisa de uma equipe comercial mais consultiva. E isso requer talentos diferentes, né? Eu sou analista comportamental certificado, né? Então costumo muito usar os talentos e os comportamentos da minha equipe para que eles possam se complementar. Eu, por exemplo, sou uma pessoa, por natureza, tímida. Né? Nunca ficaria na frente de uma câmera. Não parece, não. Nunca ficaria na frente de uma câmera, mas a minha natureza é essa. Professor, né? Pois é, eu achava que eu tinha uma frustração. Nunca vou ser professor porque eu sou tímido. Mas a gente desenvolve o talento. Eu era no começo. No começo eu era tímido. Eu fui professor também, né? Daqui da universidade, da UNP, não da Federal, onde eu me formei, da UNP, mas no começo eu era tímido, depois eu superei. Eu sempre fui muito tímido e a gente desenvolve essas habilidades. Não, quais são as competências necessárias para que aquele trabalho seja feito? São essas. Eu não me contento em fazer nada melhor do que o excelente. Sim. Então, se eu tenho que fazer isso, eu tenho que falar, vou estudar para falar bem, estudar para colocar o que você colocar. Você tem o mesmo defeito que eu tenho, que é uma virtude, mas quando levado ao excesso vira defeito, que é ser perfeccionista. Eu sou. Nós somos... O perfeccionista é refém dele próprio, é um drama. Não pode ver a coisa 99% pronta, que aquele 1% às vezes incomoda mais do que os 99%. Nós vamos ter muitas mudanças nas profissões daqui para frente? Acredito que sim. Acredito que a gente vai ter mudanças, principalmente em algumas profissões específicas. Se aquela profissão estiver muito dependente de tecnologia, a probabilidade de ter uma modificação significativa é grande. Né? Quem trabalha, por exemplo, eu falei um tempo desse, falei com você, e hoje a gente continua tendo 5 de cada 7 vagas da área de tecnologia da informação que são preenchidas. Sim. 2 não tem gente. Não tem gente. E gratuita, né, Ranieri? Muitas das vagas aqui gratuitas, inclusive. Isso ele está falando das vagas ofertadas pelo Sebrae, pelo Senac, na área de qualificação profissional de TI. Exatamente. Mas não existe vácuo no mercado, né? Então, assim, aquelas 2 vagas que não estão preenchidas, as empresas vão encontrar a forma de preencher. Estão encontrando. Sim. Estão usando inteligência artificial para fazer desenvolvimento de códigos mais simples e aí diminui a necessidade de algum tipo de programação. Então, não existe vácuo no mercado de trabalho. Então, você que está procurando aí o seu caminho, independente de onde você esteja, né? O Senac ele tem uma obrigação de formar para o trabalho no Rio Grande do Norte. Né? Sim. E eu digo muito no Rio Grande do Norte, né? Porque às vezes as pessoas têm uma percepção de achar que
que você tem que se formar somente para trabalhar aqui. Não, mas eu tenho que formar para as pessoas que estão aqui. Você pode trabalhar para o mundo. Você pode trabalhar para cá, para Rio Grande do Norte. Você pode trabalhar online, remoto, para outros lugares do mundo. Existem muitos países, inclusive hoje, já dando visto para que você possa trabalhar remotamente. A gente teve, inclusive, Gênia, com o pessoal em Portugal, agora recentemente, alguns alunos, o pessoal atravessou o Atlântico para vir para cá. Manda a gente para cá que está faltando. E a gente não tem. Para ver se qualificar. Para trabalhar. Quando eu era estudante, meu avô, José Natal Tinoco, que era uma figuraça, tinha um amigo chamado Dr. Paulo Fernandes, irmão do Dr. Raul Fernandes, que era um amigo da família. O Dr. Paulo morava no Rio. Cada vez que ele vinha em Natal, tinha um almoço e meu avô me levava. E ele, um senhor experiente, inteligentíssimo, culto, ele dizia: meu filho, faça ciências biológicas. O mundo está no mar. E eu não fiz. E ele deu uma dica, e eu não sei como é que está hoje. Depois, teve um período até que isso foi importante, essa indicação. E a minha pergunta para você é nesse sentido. Se você fosse sugerir uma profissão para o jovem que está lá assistindo, o jovem que está ali terminando o 2º grau e que vai precisar ter uma formação profissional, o que é que você sugeria? Olha, primeira delas, hoje a área de tecnologia da informação está muito aquecida, continua sendo uma área muito aquecida. Ciências da saúde, eu sei que já é uma coisa há bastante tempo buscada, mas principalmente quem for trabalhar com terceira idade, né, fisioterapia, terapia ocupacional, cuidador de idosos, vale bastante a pena. É importante entender também que hoje no Brasil, apenas 1 de cada 5 brasileiros chega na universidade. 1 de cada 5 consegue chegar na universidade e concluir um curso universitário. Então, o caminho para a profissionalização não é somente a universidade. Como você falou, como é que você explica a pessoa que faz o doce lá, assim, quer dizer, não é um profissional? É um profissional. É um profissional. E de qualidade, né? E de qualidade. O Senac mesmo oferta muitos cursos que você pode fazer que não precisa necessariamente ter um ensino superior. Aqui em Natal tem casos, por exemplo, eu cansei de sair. De vez em quando eu saio, eu moro na Ribeira, de vez em quando eu saio e vou lá na Jaguarari para comer um cachorro-quente lá em Sônia Milvia, distante da minha casa. Por quê? Porque é um cachorro-quente diferenciado. Eu estou dando um exemplo só para ilustrar você. Se você tiver uma aptidão, tiver um talento e fizer algo que seja reconhecido, provavelmente vai fazer sucesso. Vai. Se você pegar, por exemplo, tinha um restaurante aqui em Natal que um tempo atrás tinha um garçom que falava inglês. Sim. Né? A gente não encontra muitos garçons em Natal que falam inglês. Então, assim, o pessoal ia em busca de lá, ele ganhava mais, tinha uma remuneração diferente, tinha mais comissão, porque tinha uma competência adicional, que ele achou que valia. E eu acho que aqui em Natal faz sentido você ter um idioma a mais em algumas profissões, então, independente da profissão. Né? Garçom é uma área que se busca bastante hoje, maître, né? Perfeito. O nosso papo está interessantíssimo, mas o tempo já voou. Ranieri, eu comecei aqui com o Ranieri Pimenta, que é o diretor regional do Senac. Ranieri, só para a gente concluir, uma mensagenzinha sua para estimular quem nos assiste. Bem, eu estimulo aí aqueles que estejam assistindo, eu sei que vocês tem muita gente aí buscando o seu caminho profissional, dedique-se a isso, não espere que isso caia na sua frente, ou seja, um dia eu vou descobrir o que é que eu serei. Não, se esforce para poder experimentar coisas diferentes, para você saber de fato qual é o seu caminho. Se tiver que errar, erre, mas erre logo, né? E conte com o Sistema Fé Comércio, através do Senac. No nosso site rn.senac.br nós temos uma área de carreiras lá, que está à disposição para ajudá-lo aí nessa busca pelo seu caminho. Está aqui quem esteve lá no Senac e que recomenda também. Ranieri, muito grato por sua participação conosco. O programa Mundo dos Negócios fica por aqui. Tenha você um bom domingo e uma excelente semana. E no outro domingo estaremos aqui novamente às 10h30. E eu espero a sua audiência. Tchau. Programa Mundo dos Negócios. Oferecimento Sebrae, a força do empreendedor brasileiro. Atendimento corporativo Senac RN, sua empresa preparada para encarar os desafios do mundo empresarial.